Glória a Deus. Vamos assentar, queridos. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 17, versículo 1. Gênesis 17, 1. Fala assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Amém? O que é que Deus disse para ele? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. A tradução do hebraico, Deus estava dizendo: eu sou El Shaddai, o Deus que supre, o Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Amém. Aleluias. Queridos, Abraão já estava em total incapacidade, chegando aos 100 anos. Deus o havia chamado há mais de 30 anos atrás e feito uma promessa para ele. Ele disse, Gênesis 12, de ti farei uma grande nação e eu vou te abençoar. E aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Essa promessa Deus fez para ele. Mas a sua mulher era estéril. E ele já estava esperando esta promessa se cumprir na vida dele há mais de 30 anos. Mas como nosso Deus não falha, quando Abraão já tinha desistido de todas as coisas, Deus aparece para ele de novo. Deus renova a sua aliança. E Deus diz para ele: eu sou El Shaddai, eu sou aquele que supre, aquele que te amamenta, aquele que resolve todas as coisas para você. Sabe, irmãos, muitas vezes somos chamados das trevas para a luz, nos convertemos, batizamos, começamos a frequentar uma igreja, e ao longo dos anos, os anos vão se passando e ao longo dos anos, nós vamos ficando meio desanimados, por causa das promessas de Deus que não se cumprem. Mas Deus tem o tempo certo, a hora certa, de te renovar, de te abençoar. Aqui Abraão teve um verdadeiro encontro com Deus. Deus apareceu para ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Você está desanimado por quê? Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer a mesma coisa. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, queridos, Abraão já tinha passado por várias decepções. Assim como nós passamos quando frequentamos igreja. Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Igreja é lugar de pessoas serem aperfeiçoadas, lugar de pessoas serem ensinadas, treinadas, adestradas para a guerra. Muitas vezes nós confundimos e decepcionamos com a estrutura, com a família, nos decepcionamos com a estrutura chamada igreja. Preste atenção numa coisa: você pode se decepcionar com a sua família, você pode se decepcionar com a igreja, com pastores, porque eles são falhos. Agora, Deus nunca falhou. Deus prometeu para Abraão e cerca de 30 anos depois, ele renovou a sua aliança e disse: Abraão, eu estou de olho em você, eu sei que eu te fiz uma promessa. Eu sou o Deus que te sustentou até aqui, apesar da sua idade de 90 anos, 99, quase 100 anos, 99 anos. Eu sou El Shaddai, aquele que vai cumprir a promessa que te fez. Então, queridos, apesar de Deus ter chamado Abraão há muitos anos atrás, Abraão ainda não conhecia a Deus como El Shaddai, o Deus supridor, o Deus que faz promessas, o Deus que cumpre promessas. Preste atenção numa coisa: o tempo de Deus não é o nosso tempo.
durante todo o tempo que Deus fez uma promessa e ainda não se cumpriu, é porque Ele está te ensinando algo. Ele quer que você aprenda a confiar inteiramente em Deus. Muitas vezes confiamos em pessoas, em estruturas. Nós precisamos confiar no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, no grande El Shaddai, aquele que é supridor, aquele que supre todas as nossas necessidades emocionais, físicas, financeiras. É aquele que nos ama com amor eterno e cuida de nós de uma maneira tão tremenda. Então Deus se revelou a Abraão e aquilo mudou a sua história, mudou a sua vida. Quando Deus se revela a nós, quando Deus te escolhe, quando Deus te chama, Ele tem algo, Ele tem um plano, Ele tem um propósito com a nossa vida, com a sua vida. Ele não faz isso aleatoriamente. Ele não te chama para te decepcionar. Ele te chama para firmar a sua fé, para que você confie em Deus, para que você tenha uma vida cristã normal. Muitas vezes achamos que não, por causa das lutas, decepções. Preste atenção, se Deus te colocou aqui neste lugar, é porque Ele quer te ensinar a confiar em Deus, a esperar em Deus, a não confiar em família, em estrutura. Precisamos confiar no Deus Todo-Poderoso. Abraão, há 30 anos atrás, quando ele conheceu a Deus, quando Deus o separou, mandou ele sair da sua terra, da sua parentela, ele ainda não tinha essa revelação que Deus era supridor. E olha que Abraão era um cara temente a Deus. Você vai perceber, depois que ele saiu de Ur dos Caldeus, aonde ele chegava, ele levantava um altar a Deus e o adorava. Abraão era um adorador. Em todos os lugares que ele passou, ele levantava um altar e adorava a Deus. Aqui nesse texto, logo depois que Deus se revelou a ele como o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Suficiente, você vai perceber que ele caiu de joelhos e adorou a Deus. Mas sabe, queridos, não adianta nós tentarmos conhecer a Deus pela nossa mente natural. Se conhecemos a Deus é porque Deus se nos revelou a nós. E essas experiências têm de ser pessoais. Eu não posso fazer isso por você e você não faz isso por mim. Eu posso te ajudar a conhecer a Deus e a ter experiências pessoais com Deus. Porque quando Ele se revela a nós, a única coisa que nós temos que fazer é adorá-lo. Porque Ele é digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Aleluia. Então Abraão, Deus se revelou a ele. Com seus 99 anos, ele achava que já tinha muita experiência de vida. E tinha. Mas não experiências com o Deus todo-suficiente. Muitas vezes frequentamos igreja, 1 ano, 2, 30 anos. No meu caso, 64 anos, 65. Eu tenho 64. Minha mãe me levava para a igreja na sua barriga. O ano todo, 9 meses. Então, queridos, muitas vezes achamos que conhecemos a Deus. É quando Deus se nos revela, é quando você participa de uma imersão, é quando você está disposto a receber de Deus, a ouvir de Deus, é quando você tem um coração quebrantado, um coração ensinável, aí Deus se revela a nós como Deus Todo-Poderoso. Irmãos, para muitas pessoas Deus não é o Deus Todo-Poderoso. Para muitas pessoas, Deus ainda não cativou o seu coração. Você não consegue, por causa de estrutura, por causa de decepções na sua vida, você não consegue amar a Deus com todo o seu coração. E o primeiro mandamento da palavra de Deus é: amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todo o entendimento, de todo o seu coração.
Se ainda não conseguiu, queridos, é porque você ainda não teve a revelação do grande El Shaddai, aquele que supre todas as suas necessidades. Quantas vidas sinceras, leais, mas são fracas, sem poder, porque ainda não recebeu a revelação clara de Deus, de quem Ele realmente é. Não basta apenas frequentar uma igreja, não basta apenas ler Bíblia todo dia. Você precisa ter uma revelação de Deus forte e poderosa, algo que vai marcar a sua vida. E contra fatos não há argumento, não adianta ninguém falar o contrário. Você teve uma experiência viva com Deus, assim como Abraão teve aqui e adorou a Deus. Irmãos, quantas pessoas frequentam a igreja, são sinceras, são leais a Deus, são fiéis ao Senhor, mas são fracas e sem poder, porque elas suspiram por uma bênção, elas suspiram por algo, mas nós precisamos, querido, não suspirar por uma bênção, não suspirar por mais bênçãos, devemos suspirar pelo abençoador, pedir a Deus para se revelar a você, para descortinar o véu, para abrir os seus olhos espirituais, para que você veja, porque nós só entendemos de Deus quando somos espirituais. O homem carnal não discerne o homem espiritual. O homem carnal não sabe, não consegue. Você só discerne Deus quando você tem uma revelação clara e segura do amor, do poder e da graça de Deus. Aleluias. Sabe, amados, nós precisamos buscar a Deus, porque Deus deseja ser tudo para nós. Nós precisamos aprender como Abraão, ser amigo de Deus, andar com Deus. Nós precisamos aprender a viver pela fé como Abraão. Abraão é chamado o pai da fé. Ele já tinha tido várias revelações de Deus, mas mesmo assim, com 99 anos, ele ainda estava aprendendo de Deus. Muitas vezes você acha que porque frequentou a igreja 1 ano, 10, 15, agora eu sei tudo. Preste atenção, nós nunca vamos saber tudo de Deus. É impossível para o homem. Mas quando Deus se revela a nós, quando Deus presta atenção, com Deus tem de partir todas as coisas dele e não de nós. Você tem apenas que desejar, você tem apenas que querer e falar com Deus a respeito daquilo que você deseja. Quantas e quantas vezes eu falei com o Senhor, nasci e cresci numa igreja, mas eu disse: Senhor, eu quero ter experiências maiores com o Senhor. E no dia certo, Deus se revelou a mim de uma maneira tão poderosa que eu estou aqui até hoje, queridos, firme com Deus. Quando o diabo tentou Jesus ali no deserto, em Mateus 24, ele disse: transforma essas pedras em pães. Jesus disse para ele: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra revelada que sai da boca de Deus. Ouvir pregação não adianta, se Deus não se revelar, se Deus não revelar os segredos de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus a você, você vai ouvir a vida toda um pastor pregando e não vai ter a vida mudada. Abraão mudou por completo depois desta revelação que ele teve de Deus. Depois que Deus o encontrou ali, aos seus 99 anos, Abraão estava inteiro em incapacidade, capenga, morocochô, desanimado. Mas Deus apareceu ali para ele e disse: Abraão, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho poder no céu e na terra. Aonde você for, tudo que você desejar, eu tenho poder para te conceder e para te dar. Eu vou te dar um filho com você com 99 anos, com a sua mulher beirando os 100 também, e ainda ela era estéril, para piorar a situação. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Isso foi-lhe imputado por justiça. E Deus deu a ele Isaque. Isaque significa riso, alegria. Sabe, queridos? Por que é que ele pôs esse nome nele? É porque
Quando o anjo apareceu e disse a Abraão, sua mulher vai ter um filho. Ela riu, Sara riu, estava lá na tenda, ouviu de longe e sorriu. Puseram o nome de sorriso de Isaac. Amém? Então, queridos, nós não precisamos apenas de bênção, nós precisamos do abençoador, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Todo-Suficiente. Sabe, amados, quando eu desejo algo, quando eu preciso de algo, eu vou orar, eu falo com o Senhor, o Senhor é quem me supre. O Senhor é a minha suficiência. Assim como o Senhor se revelou a Abraão como Deus supridor, eu tenho também esta revelação do Senhor. É o Senhor que me supre todas as minhas necessidades. Senhor, eu estou precisando de algo, eu preciso de uma cura, eu preciso de dinheiro, eu preciso de comer um pudim a próxima semana. Irmãos, é batata, o pudim aparece. Não precisa nem falar nada com a Dalva, já desisti também de falar com ela. Irmãos, funciona assim, pelo menos para mim. E eu gostaria que funcionasse assim para você. Eu me lembro que eu cheguei aqui no culto de manhã, 2 hérnias na barriga, minha barriga estava gigante. Eu disse, Senhor, tanto que eu acho feio, principalmente crente, com a barriga gigante. Sabe por quê? Isso é sinal de que ele não está jejuando, de que ele não segue pelo menos uma dieta. Pastor barrigudo para mim é a morte. Eu estava ali, tinha orado em casa a semana toda, reclamando para Deus. Naquele rumo ali, de repente eu senti o poder de Deus. E Deus queimou as 2 hérnias numa paulada só. Em uma semana eu murchei 10 quilos, mais de 10 quilos na minha barriga. É mole ou você quer mais? Sabe, queridos, Deus já se revelou a mim como Deus todo suficiente. Como Jeová Rafa, o Deus que traz cura. Então, amados, nós precisamos aprender de Deus, amém, queridos? Amém. Irmãos, mas Deus só vai se revelar a você quando você desistir de você mesmo. Quando você estiver como Abraão, você não precisa chegar aos 99 para desistir de você. Porque muitas vezes nós lutamos, muitas vezes nós queremos resolver as coisas. E Deus quer resolver as coisas para você. Ele é o seu Pai. É aquele que te ama, que te cuida, aquele que tirou do Egito. É aquele que te tirou das garras do diabo com mão forte, com mão poderosa. Muitas vezes queremos resolver as coisas por conta própria. Preste atenção numa coisa. Abraão não tinha condição, ele já tinha desistido. Ele tinha 99 anos, a sua mulher estava com mais de 70. Ela era estéril. Ele já tinha desistido de ter filho quando Deus se revelou a ele e novamente disse: eu sou o Deus supridor. Se você tem pedido um filho, eu vou te dar um filho. Sabe, queridos, Deus era amigo de Abraão, amém? Amém? Então, queridos, nós precisamos desistir de nós mesmos, é o que Jesus falou. Quem ganhar a sua vida, a perderá. E quem desistir dela, a ganhará. Às vezes ouvimos e não entra na cachola. É assim que funciona. Porque muitas vezes nós queremos fazer boas obras, muitas vezes tentamos ser bonzinhos para ganhar a vida eterna. Preste atenção, isso não te leva para o céu, isso te leva para o inferno do mesmo jeito. Só seremos salvos se recebermos a Jesus no nosso coração como Senhor e Salvador. Se reconhecermos que a morte de Cristo foi substitutiva, que Ele morreu no meu e no seu lugar. Enquanto não reconhecermos isso, crermos que Ele é poderoso para nos salvar, para nos arrancar do inferno. Não adianta frequentar a igreja, não adianta tentar ser bonzinho, não adianta pagar penitência, isso não te leva lá a lugar nenhum. Isso é um engodo do diabo, uma mentira, um sofisma. O diabo engana muitas pessoas, mas a palavra do Senhor diz: quem crer e for batizado será, quem não crer já está.
Se você não acreditar que Jesus morreu na cruz no seu lugar e o aceitá-lo como Senhor e Salvador, você já está condenado. Deus te trouxe aqui, queridos, nessa noite porque Ele quer te salvar. A Bíblia diz que Deus não se alegra com nenhum pecador indo para o inferno. O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos que se rebelaram lá no céu. Mas o diabo quer levar um monte de gente, arrastar um monte de pessoas com ele. Mas hoje você está conhecendo a verdade, sabendo da verdade. Hoje Deus está se revelando a você como um Deus poderoso, um Pai que ama, um Deus que enviou o seu único filho para morrer na cruz, no meu e no seu lugar. Sabe, queridos, depois dessa revelação, Abraão, que já era um adorador, a Bíblia diz que ele caiu de rosto em terra, adorou a Deus. Irmãos, se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é quando nós desistimos de nós mesmos e nos prostramos diante de Deus. Estamos admitindo a nossa fraqueza, a nossa incapacidade. Estamos honrando a Deus, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Irmãos, e quando nós adoramos a Deus, quando nós nos prostramos diante de Deus, quando nós adoramos a Deus com o coração contrito e quebrantado, é isso que Deus está procurando em nós. Jesus chegou para a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, e disse para ela, ela perguntou, Senhor, onde é que nós vamos adorar a Deus? É no Monte Gerizim, aqui em Samaria? Ou é lá no monte em Jerusalém? Jesus respondeu para ela, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não interessa onde. Pode ser na sua casa, pode ser neste lugar, pode ser no seu trabalho, desde que você adore a Deus em espírito e em verdade. E se Deus procura, queridos, é porque tem muito pouca gente que faz isso. Tem muito pouca gente que recebeu esta revelação como Abraão recebeu de Deus ali naquela hora. Sabe, amados, quando nós fazemos isso, Deus vai falar conosco. Quando você recebe uma revelação de que Deus é poderoso, é o grande El Shaddai, mas apesar de toda a sua glória, de todo o seu poder, Ele te ama. Ele quer ser seu amigo, Ele se importa contigo, Ele se importa com as suas finanças, Ele se importa com o seu casamento, com seus filhos. Quando recebemos esta revelação, querido, tudo muda na nossa vida. Deus começa a falar conosco de uma maneira clara, sucinta. Ele fala conosco através de visões. Ele fala conosco através da palavra de Deus. Ele fala conosco, queridos, através de revelações, de experiências poderosas. Deus tem diversas maneiras de falar conosco. Ele fala conosco quando participamos de uma imersão, quando a gente chega ali com o coração quebrantado, disposto a adorar a Deus, a buscar o Senhor, a clamar pelo seu nome. Pode ter certeza de uma coisa, Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Deus não é Deus exclusivo de Abraão. Não é só Abraão que tem de ter esta revelação. Deus quer se revelar a nós, mas nós precisamos desistir de nós mesmos. Precisamos ter um coração ensinável, quebrantado, um coração disposto a buscar a Deus, a adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus vai se revelar a nós como Deus Todo-Poderoso, como alguém que é poderoso para fazer milagres. Deus faz milagre hoje, Deus faz hoje, fez ontem, faz hoje, vai fazer amanhã, depois de amanhã, até a eternidade. Ele é poderoso. Ele é Deus de milagres, Deus do impossível. Ele é o grande El Shaddai. Sabe, amados, nós precisamos entender algumas coisas sobre Deus. Só há um caminho para conhecer a Deus e receber revelações de Deus. É quando aceitamos a Jesus.
É quando o Espírito Santo entra no nosso coração, nos convence do pecado, da justiça, do juízo de Deus. E esta obra é o Espírito Santo que faz. Não é porque você quer, é porque Deus tem misericórdia, te trouxe até aqui, para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, para que você ouça canções, para que você entenda e receba a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Desde quando você pisou aqui, Ele começou a trabalhar na sua vida. Ele quer quebrar as cadeias que prendem a sua mente. Ele te trouxe aqui para detonar com os seus inimigos, para destruir os seus inimigos, para amarrar os seus inimigos, para impedi-los de agir na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Deus nos trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer se revelar a nós como Deus todo suficiente, aquele que vai suprir todas as nossas necessidades esta semana, aquele que vai nos guardar dos nossos inimigos, vai nos esconder debaixo das suas asas. É isso que a palavra diz. A palavra do Senhor diz que Deus cuida de nós como Ele cuidou do povo de Israel, como a menina dos seus olhos. O nosso Deus é poderoso. E Ele não brinca de amar. O seu amor é o amor ágape, é o amor eterno, o amor que não pede nada em troca de você. É de graça, é pela graça. Amém, queridos? Precisamos apenas, queridos, reconhecer a nossa fraqueza, admitir que somos falíveis, pecadores, miseráveis pecadores. E precisamos fazer como Abraão, cair de rosto em terra e dizer: Senhor, eu não dou conta, eu não consigo, mas o Senhor dá conta por mim, o Senhor consegue, o Senhor me levanta, o Senhor muda a minha história, o Senhor transforma a minha vida, o Senhor faz coisas grandes e poderosas que eu nunca imaginei na minha vida. Assim como Ele tirou o povo do Egito com mão forte, com mão poderosa, fazendo milagres, destruindo os deuses do Egito diante dos olhos da nação de Israel. Ele quer fazer isso na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas nesta noite. Quando admitimos, queridos, como Abraão, quando ele se prostrou diante de Deus, é porque ele estava admitindo que aquela revelação era algo forte, tremendo, poderoso, que Deus ia capacitá-lo, Deus ia capacitar a sua esposa a ter um filho. Queridos, era algo completamente, humanamente impossível. E Deus deu a ele Isaac. Aleluia. Então, amados, quando admitimos as nossas fraquezas, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Aleluia. Então Ele vai se revelar a nós. Ele vai se revelar a nós de uma maneira tão tremenda, que isso vai mudar a nossa vida, vai mudar o nosso serviço, mudar o nosso trabalho para o Senhor. Por isso Ele nos trouxe aqui nesta noite, queridos. Por isso Ele nos trouxe aqui, porque Ele vai fazer coisas tremendas ainda na sua vida. Aleluia. Ele vai nos ensinar a andar em integridade e em fidelidade, assim como Abraão andou. O que Deus espera de nós é um coração sincero, quebrantado. Um coração que aprendeu a adorar a Deus, a buscar a Deus, a invocar a Deus na hora mais difícil da nossa vida, quando o mal nos sobrevém, quando o dia mau chega. Mas aprendemos a confiar em Deus, a clamar pelo Senhor, pela ajuda de Deus. E Deus entra, e Deus começa a agir, a fazer coisas grandes, coisas novas, coisas poderosas. Aleluias. Aí, queridos, nós vamos andar com Ele em integridade e em plenitude. Aí sim vamos ter uma vida plena, uma vida abundante prometida por Jesus. Aleluias. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, mas não é uma vida bios, não é uma vida qualquer, é a zoe, é a vida eterna, é uma vida plena, é uma vida de poder, é uma vida de paz, é uma vida de alegria, é uma vida que vence os nossos inimigos. Aleluias. Ah, queridos, esta noite, a promessa de Deus é a mesma que Ele fez para Abraão.
é vir sobre nós, nos capacitando, nos abençoando, aleluia, nos transformando de uma maneira poderosa. Aí sim vamos dar frutos para a glória de Deus. Essa é a promessa de Deus para mim nesta noite. Essa é a promessa de Deus para você nesta noite. Hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia da sua bênção. Isso não é jargão de pastor, não. É revelação de Deus. É Deus que me falou e eu estou falando para você nesta noite. Você não precisa acreditar em mim. Você tem que acreditar em Deus, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Deus Todo-Suficiente. Aleluia. Feche os seus olhos agora, querido. Eu vou orar por você. O Espírito Santo vai fazer algo na sua vida. Ele vai se revelar a você nessa hora. Ele é o grande eu sou. Tudo que você precisa, Ele é. Se você precisa de salvação, se você não tem certeza da sua vida eterna, Ele é o seu Salvador. Ele morreu na cruz no seu lugar, para te resgatar, para te tirar das garras do diabo e trazê-lo para o reino do Filho do seu amor. Se você precisa de uma cura, Ele é a sua cura. Ele é o seu médico, o seu remédio. Se você precisa de ser guiado, se você precisa de um pastor, assim como a ovelha precisa de um pastor para guiá-la, Ele é o bom pastor. Nada, Ele jamais vai te faltar. Em qualquer situação, Ele vai estar ali do seu lado. Se você precisa de plenitude, de amor, de carinho, Ele vai te abraçar nesta noite. Ele é um Pai amoroso. Foi Ele que te criou, te formou desde o ventre da sua mãe. Ele te conhece. Espírito de Deus. Se você tem timidez, se você se sente rejeitada, rejeitado pela sua família, Deus jamais vai te rejeitar. Reconheça as suas fraquezas nesta noite. Reconheça que você é falho, pecador, pecadora. Mesmo frequentando igrejas há mais de 30 anos, Deus se revelou a Abraão e Ele vai se revelar a você agora. Ora mahalabasharalabas. O teu Espírito vem sobre nós. Fale com Deus, feche os seus olhos. Levar de volta ao altar de adoração. Ele está falando com você. O teu Espírito vem sobre nós. Acender o fogo que queima o que não é teu. Sinto fogo arder em meus ossos. Minhas pernas começam a tremer. Não consigo abrir os meus olhos. Essa é a glória de Deus. Sinto fogo arder em meus ossos. Minhas pernas começam a tremer. Não consigo abrir os meus olhos. Essa é a glória de Deus. Toma o teu lugar em nossos corações. Restaura o templo, não há outro igual ao grande eu sou. A quem louvarei
sou.